Olá crianças, tudo bem? Vamos lá, mais uma aulinha. Abra o módulo 3, aula de ciências. Vocês irão abrir o módulo 3, certo? Esse módulo aqui. E vocês irão abrir na página 165. Lembrando que o nosso conteúdo de ciências nós iniciamos no capítulo 5, onde fala sobre o corpo humano. Na nossa última aula de ciências, nós falamos sobre as fases da vida. E agora nós vamos para a nossa primeira fase, infância. Eu quero que vocês acompanhem aí comigo a leitura, certo? Bem direitinho a tia vai ler e vocês irão prestar atenção. Qual será a fase que vocês estão nesse momento? Qual será a fase que vocês estão vivendo nesse momento, né? Como você viu na página 162, Bianca e Eduardo estão na infância. A infância é a primeira fase da vida. Vocês estão na infância? O que é que vocês acham? Em que fase vocês se encontram? Ela se inicia a partir do nascimento do bebê e dura aproximadamente 12 anos de idade. Então, vocês estão na fase da infância. Vocês agora que tem o quê? 7 anos e 6 anos, não é isso? Durante a infância, o corpo humano cresce rapidamente, se comparado com as demais fases da vida. Por volta de 6 meses de idade, os dentes começam a surgir. Esses dentes são temporários e serão substituídos por outros dentes que são permanentes. Aí aqui você pode ver o bebezinho. O bebê sorrindo, mostrando seus primeiros dentinhos, né? Na fotografia aí você está observando um bebê sorrindo e ele mostrando seus primeiros dentinhos. Como aí no texto diz que esses dentinhos que nascem primeiro são chamados de dentinhos de leite, porque eles vão, quando você tiver com 6, 7 anos, você já começa a mudar, a cair o seu dentinho e nascer um outro. E esse outro que nasce é o dente permanente, que se você arrancar, você vai ficar sem, né? Você vai ficar banguelo. Aí você tem o quê? Que comprar uma prótese para poder não ficar com um sorriso faltando um dentinho, né? Então vamos lá. Para isso, nós devemos que cuidar bem dos nossos dentes. Como é que a gente vai cuidar dos nossos dentinhos? Escovando os dentinhos da gente 3 vezes ao dia. E quando a gente comer algum doce, a gente precisa também cuidar dos nossos dentinhos, escovar, porque se não cuidar dos dentinhos, a gente vai acabar perdendo, não é isso? Além do desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual é bastante acelerado durante a infância. Nessa fase, aprendemos a falar, a andar, a escrever, a ler, entre outras atividades importantes. Então, nesse período de bebezinho até 12 anos, nós vamos aprendendo muitas coisas, né? E o nosso corpo vai passando por diversas transformações, não é isso? Tanto muda o nosso jeito de se comportar e como muda o nosso corpo. Aí aqui vocês podem observar essas duas figuras. Nós temos uma criança aprendendo a andar. E aqui nós já temos uma criança aprendendo a ler. Vocês estão nessa fase, né? Porque andar vocês já sabem. Vocês estão nessa fase de aprender a ler, não é isso? Vamos para a página 166. Nós estamos falando sobre a nossa primeira fase da vida, que é a infância, na qual vocês se encontram. Vamos agora para a página 166. Na página 166 diz o seguinte: temos aqui, onde o ser humano se desenvolve antes do nascimento. Eu quero saber se vocês sabem. Antes do ser humano nascer, onde é que ele se desenvolve? Quem é que sabe me dizer? Será que vocês sabem me dizer? Aonde? Na barriga da mamãe, exatamente.
Antes do ser humano nascer, ele se desenvolve na barriga da mamãe, certo? E aí ele passa 9 meses na barriga da mamãe, que são mais ou menos 41 semanas, né? Aí daí ele nasce, já tá com o corpo todo formadinho, e aí nasce o bebê, né? Antes da infância, o ser humano se desenvolve no interior do corpo da mãe. Essa fase é chamada de gestação e dura aproximadamente 38 semanas. A tia falou 41 porque tem mulheres que vai até 41 semanas, certo? E quando esse bebê está na barriga da mãe, a fase que ele se encontra é a gestação, onde ele está se formando, onde o corpo está se formando para poder nascer. Durante a gestação, o novo ser humano recebe da mãe tudo o que ele precisa para se desenvolver, como a proteção, alimento e o gás oxigênio. Diversos exames médicos são realizados durante a gestação. O conjunto desses exames é chamado de pré-natal e eles permitem verificar se o novo ser humano está se desenvolvendo adequadamente. Um dos exames realizados durante a gestação é a ultrassom, um tipo de exame que permite acompanhar o desenvolvimento físico do bebê. Além disso, esse exame possibilita identificar o sexo do bebê. Pronto, gente, ó. Quando a mamãe está grávida, quando uma mãezinha está grávida, ela passa por esse período de gestação. E durante esse período, que é chamado de 9 meses, essa mamãe, ela tem consultas médicas. Para que servem essas consultas médicas? Para saber como é que o bebê está se desenvolvendo na barriga da mamãe. Se ele está se desenvolvendo direito, se está acontecendo algum problema. Porque caso esteja acontecendo algum problema, aí o médico ele já detecta e aí ele vai tomar os procedimentos necessários para poder ajudar esse bebê a se desenvolver melhor. Certo? Então é por isso que é chamado de pré-natal, que são as consultas que são feitas por mês, né? A mamãe vai ao médico e ele faz vários exames para poder saber como é que está o bebê. E um desses exames também é chamado de ultrassom, que na ultrassom o médico vê se o bebê desenvolveu tudo direitinho e também para descobrir o sexo do bebê, se é menino ou se é menina. Aí aqui vocês podem ver a imagem, ó. A imagem do feto com 38 semanas obtida pela ultrassonografia. Aí aqui você pode ver, né, bem direitinho. É desse jeito mesmo que acontece. Passa essa maquinazinha aqui, passa e você vê o bebê através dessa máquina, certo? Agora vamos para a página 167. Na página 167, nós vamos falar sobre os direitos das crianças, o seu direito, né? Sobre o direito da criança. A Declaração Universal dos Direitos da Criança foi aprovada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1959. Essa declaração apresenta os 10 direitos das crianças. Veja a seguir. Temos o primeiro direito. Toda criança, sem qualquer distinção ou discriminação, deverá gozar de todos os direitos dessa declaração. Toda criança deve ter condições para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Outro direito da criança: toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. Quando você nasce, você tem um direito de ter um nome e uma nacionalidade. A nacionalidade é de que país você é, em que país você nasceu. Toda criança tem o direito de brincar, de alimentar-se e de receber cuidados médicos. Outro direito: toda criança com deficiência tem o direito ao tratamento, à educação e aos cuidados especiais que sua situação exija. Toda criança tem direito ao amor e à compreensão.
Toda criança tem direito à educação e a lazer gratuitos. Em caso de graves acidentes, a criança tem a prioridade e devem ser socorridos em primeiro lugar. Toda criança deve ser protegida do abandono e de qualquer tipo de exploração. A criança não pode sofrer qualquer tipo de discriminação. O cuidado com as crianças é dever de toda a sociedade. A tia aqui leu os direitos da criança, então o que é que vocês podem ver, observar aí? Que toda criança tem direito a uma família, a um lar, a educação, a alimento, a ser protegido pela lei. E a criança não pode sofrer nenhum tipo de agressão ou discriminação, certo? Então, esses direitos muitas vezes não são cumpridos pela sociedade, que isso é muito errado. Então, a criança, ela tem todos esses direitos aqui. E quando os direitos delas são violados, ela sofre. Como vocês podem ver, pessoal, existem muitas crianças aí que não têm um lar, não têm uma família, não têm uma casa adequada para morar, não tem alimento, muitas vezes não frequenta a escola por abandono. Então a criança não pode sofrer nenhum abandono. Mas hoje em dia, muitos direitos das crianças são violados, né? São violados por muitos seres humanos, né? Vamos para a página 168. Nós agora iremos falar de mais uma fase que o ser humano passa. A primeira fase em que o ser humano passa é a gestação, né? Que ele se transforma, que ele se desenvolve na barriga da mamãe. Aí, ao nascer, ele passa pela primeira fase, que é a infância, que é até aos 12 anos de idade. A partir dos 12 anos, começa uma nova fase, que se chama adolescência. Como você viu na página 162, Mateus e Larissa estão na adolescência, lá daquela historinha que a tia leu naquela aula passada. A adolescência é um período da vida que se inicia aproximadamente aos 12 anos de idade e vai até os 19 anos de idade. Na adolescência ocorrem muitas mudanças físicas no corpo dos meninos e no corpo das meninas. Vejam aí na fotografia. Muda o corpo, né? Na adolescência muda o corpo, muda a voz, muda a estrutura. Então acontecem muitas mudanças e muda também a forma de pensar, de agir, os gostos, as preferências também, tudo isso muda. As brincadeiras, as amizades, tudo isso muda quando a gente chega a essa fase. Além das mudanças físicas, a maneira de pensar e agir muda durante a adolescência. Essa é uma fase de decisões, com a escolha da profissão. Geralmente, os adolescentes, a partir dos 19 anos, que estão terminando seus estudos, eles têm que ter uma direção. Eles têm que pensar o que é que eles querem ser profissionalmente, qual é a profissão que eles querem seguir. Então, ele vai e faz uma faculdade, mas aí ele vai fazer uma faculdade daquilo que ele quer se formar. Não, vou fazer faculdade para professor, porque eu quero ser professor. Então, é uma fase em que acontecem muitas decisões importantes que você vai levar para a sua vida toda, não é isso? Essa é na fase da adolescência. E agora nós vamos para a página 169. É uma atividade. Nós vamos fazer a página 169 e a página 170. Resolva as questões a seguir. Letra A. Nos espaços abaixo, desenhe você com poucos meses de idade e você atualmente. Em seguida, escreva a idade nos espaços correspondentes a cada um dos desenhos. Pronto, aqui você vai desenhar você quando você era bebê. Aí você vai desenhar você quando era bebê e a idade que você tinha. Se você tinha 1 mês, se você tinha 2 meses de idade, 3 meses, 1 ano, entendeu? E aqui você vai desenhar como você é hoje. E aí você vai perceber quais foram as mudanças físicas que você passou.
E aqui está dizendo no quadrinho, aqui você vai colocar os meses que você tem e a idade aqui que você tem. Na letra B, você vai imaginar como você seria na fase adulta, tipo, na fase que seu papai se encontra, sua mamãe se encontra. Aí aqui você vai desenhar, certo? No quadrinho da letra B, você vai desenhar como você seria na sua fase adulta, certo? Página 170. Na página 170, continuação da atividade, vamos para a questão 2. As imagens a seguir mostram Victor com diferentes idades. Aqui nós temos a letra A, temos a letra B e temos a letra C. Aí temos aqui, relacione as imagens com a idade de Victor apresentada abaixo. Aí nós temos 3 anos, temos 9 anos e temos 17 anos. No primeiro quadrinho, temos 3 anos. Qual seria? A, B ou C? Você vai marcar a letra B. B. Com 9 anos, você vai marcar a letra C. E com 17 anos, você vai marcar a letra A, que são as fases da vida de Victor. Criança, adolescente e adulto, não é isso? Letra B. Em que fase da vida Victor se encontra em cada uma das imagens? Aí na letra A, qual é a fase da vida de Victor? Na A, ele está na adolescência. Na B, ele está na infância. E na C, também ele está na infância. Então, a única fase que está de diferente é na adolescência, que é a letra A. A, adolescência, B, infância e C, infância também. Terceira questão. Ligue cada frase à palavra que completa corretamente. Aí agora você vai olhar os quadrinhos aqui de um lado e os quadrinhos do outro. E você vai ligar fazendo a correspondência corretamente de acordo com o que a frase está pedindo. Na adolescência, o quadril das fica mais longo. O quadril de quem? O quadril das meninas fica mais longo. Vamos agora para o segundo quadrinho. A é a fase inicial da nossa vida. Qual é a fase inicial da nossa vida? A infância. Você vai ligar lá para a palavrinha infância. Terceiro quadrinho. O corpo das meninas e dos meninos sofrem várias mudanças. Qual é essa fase que o corpo sofre várias mudanças? Na adolescência. Você vai ligar lá para a adolescência. E o último quadrinho diz assim: a voz dos engrossa na adolescência. A voz de quem que engrossa na adolescência? Dos meninos. Aí ficou o primeiro quadrinho, liga lá para o último, que é meninas. O segundo quadrinho você vai ligar para a palavrinha infância. O terceiro quadrinho você vai ligar para a palavra adolescência. E o último quadrinho você vai ligar para os meninos. Fizeram assim? Então hoje nós estudamos sobre 2 fases da nossa vida que nós passamos, que foi a infância, que é a fase em que vocês se encontram, e a adolescência. Eu acho que vocês têm algum primo ou prima ou irmãozinho que são adolescentes que estão passando por essa fase. E aqui, gente, nós encerramos nossa aula de ciências. Fiquem com Deus e até a próxima.